Olá, Paulo. Que bom ter você aqui conosco. Esperar mais um minutinho, porque a psicóloga, a professora Simone, logo logo vai entrar. Muito bom. Ah, tá. Organizando. Deixa-me ver aqui. Que linda! Olha quem acabou de chegar! A nossa convidada de honra de hoje, professora, psicóloga Simone. Simone, já já eu falo com você, mas antes vou fazer aqui só uma pequena leitura de um trechinho que eu acho que é fantástico, fantástico. Na verdade, esse livro, Fábulas Encantadas, ele já me acompanha há um certo tempo. Eu tinha aproximadamente 10 anos quando ganhei a coleção do meu pai. E uma das histórias, gente, mais fantásticas, que eu sempre lia, eu com 10 anos já conseguia ler sozinha, mas eu lia e sonhava. Todos os clássicos me encantavam, mas um sempre encheu meu coração, que foi Rapunzel. Olha a introdução desse livro. Esta moça de trança longa e macia é prisioneira da bruxa numa torre alta e sombria. Rapunzel das longas tranças espera ser livre um dia. Virá alguém libertá-la? A história assim principia. E é lindo, né? Acho que toda menina, né, assim, que teve a oportunidade de ouvir histórias, de ter acesso a livros literários, né, os clássicos da literatura infantil, ficaria assim apaixonada com uma história como esta. Bem, e nossa primeira live, eu convido a nossa amiga, né, professora psicóloga Simone Albuquerque Farias. Olha eu com a minha xícara aqui, Simone. Ai, que Amiga, linda. eu gosto de rock and roll, então. Ah, Simone, você está conseguindo me ouvir direitinho? Tintim. Tintim. Simone, você está conseguindo me ouvir direitinho? Olha, eu tô ouvindo você direitinho, mas a imagem estava meio tremida. Agora começou a melhorar. Melhorou? Melhorou. E a minha? A sua tá ótima desde o início. Que bom, agora melhorou a sua. Ai, que bom. Ó, tá ficando tremida de vez em quando. Ah, pode ser então que eu devo estar me mexendo muito, então eu vou evitar. Vamos ver aqui. Primeira live, a gente nunca se esquece. Bem, que bom, nós temos os convidados, Luciano, Walter, Paulo, os amigos da professora e psicóloga Simone certamente chegando, os nossos, os meus aqui da professora literária. Bem, gente, agora vamos começar a falar um pouquinho. E o nosso tema é sobre literatura infantil. Mas antes, vamos fazer alguns breves agradecimentos, né? Vamos falar da iniciativa, de como surgiu esse momento, dessa necessidade dessa live de hoje, né? Então, eu quero começar agradecendo a Gplay, que é a Gerência de Políticas de Leitura e Tecnologias Educacionais, em especial a professora Sônia Soares, né? Que é a multiplicadora, a coordenadora, a diretora, vamos colocar assim, de todas as bibliotecas públicas do Distrito Federal, né? Então, um beijo no coração, professora Sônia. A nossa coordenação de ensino, né?
e a Regional de Ensino do Paranoá, Itapuã, ao diretor da Regional, professor Isaac, nosso agradecimento, a nossa linda direção escolar, professoras Juliana Mendanha, que é a nossa diretora escolar, e a nossa vice-diretora escolar, professora Isabel Crisóstomo, né? Um beijo também. O nosso supervisor escolar, professor Edmilson. E as nossas coordenadoras, professora Carol e professora Gabi. Um beijo no coração de vocês. Além, é claro, de toda a nossa equipe maravilhosa de professores, né? O SOI, a professora Luciana, que é a pedagoga da escola, juntamente faz um trabalho belíssimo com a nossa psicóloga, a professora Simone. Provavelmente a Simone daqui a pouco vai falar um pouquinho mais desse trabalhinho delas, que é fantástico. Não só de atendimento à Escola Classe 5 do Paranoá, que eu pertenço, né, que eu trabalho, mas a nossa psicóloga ela faz atendimento a outras escolas. E aí ela vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Mas, gente, bem, estamos aqui nesse espaço especial, né? E também, para não esquecer, de agradecer à Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Que nos reportamos porque somos servidoras públicas, né? Professoras da Secretaria de Educação, graças a Deus. Eu agradeço muito, né? Louvo a Deus todos os dias, porque é através desse trabalho que eu me sustento, que eu posso estar aqui nesse espaço também e à frente de um trabalho belíssimo que estamos desenvolvendo, né? Dentro da nossa escola, à frente da biblioteca escolar. Esse ano eu estou, né, como a professora literária, contadora de histórias dentro, né, da nossa biblioteca, articulando esse trabalho juntamente à direção escolar e à nossa equipe de professores e à nossa equipe de apoio, que é o SOI, e a Simone, que é a nossa psicóloga. Enfim, gente, além, é claro, dos pais dos nossos alunos e os nossos fantásticos alunos. Um beijo, meus queridos. Vocês, crianças, estão fazendo uma falta enorme. Nesse tempo de pandemia que estamos passando, esperamos que logo, logo tudo isso passe. Enquanto não podemos estar juntinhos assim, novamente, estamos aqui, né, virtualmente, usando as plataformas, no caso do Google Meet, usando a nossa biblioteca virtual, que é essa que me motivou a criar o espaço da biblioteca virtual e criando esse espaço hoje do Café Literário. E, bem, gente, para começarmos a nossa conversa sobre literatura infantil, a importância da literatura infantil, começamos essa nossa primeira grande live, porque essa é a nossa primeira grande experiência, né, professora Simone? E a nossa convidada de honra, gente, nada mais que a psicóloga que atende todas as famílias, né, toda a equipe, todas as nossas crianças, os filhos dos senhores, os nossos estudantes. Então, para começarmos a nosso bate-papo literário, eu vou trazer uma fala de Monteiro Lobato, porque ele marcou a minha infância com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho e outras obras que depois eu tive oportunamente a oportunidade mesmo de ler, que foi Negrinha, né? Eu sou tão pretinha. Então, me marcou aquele livro de Monteiro Lobato, onde ele diz o seguinte: não há ciência e técnica que ainda não tivesse povoado a mente e o coração dos homens. Estou parafraseando um pouquinho, que eu estou puxando que sim, mas é linda, porque ainda que a ciência e a tecnologia, a técnica exista, tudo antes começou no coração e na mente dos homens, através da conversa, de um bate-papo e das belas histórias, né? As histórias que fazem parte de nossas vidas, que também são as nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, nessa tarde literária, para fazer a primeira perguntinha que a nossa psicóloga vai nos auxiliar.
Simone, agora eu deixo a fala um pouquinho com você, né, para você se apresentar melhor, agradecer, e aí a gente começa. Tá bom. Primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer você, Yara, por ter me chamado. Foi uma honra participar, né, desse café literário, sendo o primeiro e sendo entrevistada por você. Eu também queria agradecer a todos, mas você já falou a lista de todo mundo maravilhosamente. Eu quero agradecer também ao Serviço Especializado de Apoio e Aprendizado, que sempre nos apoiou e nos ajuda em tudo. E a todos que estão presentes, aos familiares, né? Em especial também agradeço meus filhos que estão aqui, minha mãe. É legal, né, ver eles participando disso também, porque esse assunto de literatura infantil não é só um assunto profissional, né? É um assunto que engloba até o convívio familiar. Então, quero agradecer a todos os presentes, a minha pedagoga Luciana, que não está comigo. Da próxima, quem sabe, ela está aqui comigo, né? Então, muito obrigada por ter me convidado. Espero que esse bate-papo nosso seja muito proveitoso e que as pessoas consigam, né, curtir um pouco do que a gente vai compartilhar com vocês. Muito obrigada. Quero agradecer também meu marido, que hoje, é importante eu falar, teve que fazer todo o serviço doméstico para poder estar aqui. Me preparar isso aqui. Isso é muito importante. Nossa. Mas então, vamos começar, né? Obrigada. Vamos começar. Eu vou falar da minha família, meu esposo lindo, Carlinhos, e minha mãe e meu pai também, daqui a pouco, no finalzinho, porque quando falo de literatura não tem como falar dessas pessoas. Os meus pais, meus avós e o meu marido que me ajuda em tudo. Deus é bom e tem uma bênção de marido comigo também que me ajuda demais. Sem eles tudo é mais difícil, né? Com certeza, eles são umas bênçãos em nossas vidas, né, Simone? Bem, a literatura infantil, ela é uma chave para o mundo mágico, né? Onde a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, a moça, o rapaz, a menina e o menino viaja para outros mundos, outros lugares. Lugares esses que talvez nunca antes navegados. São grandes mares. E assim, Simone, eu gostaria que, à luz da psicologia, você pudesse nos ajudar, nos ensinar, nos explicar qual é a importância da literatura infantil, né, para as crianças no sentido de resolver muitos emblemas, situações de conflitos internos que uma criança possa estar sentindo. Você poderia nos ajudar? Olha, primeiramente, a gente precisa criar esse hábito de literatura, porque, assim, sem o hábito vai ser muito difícil alguma coisa ser resolvida internamente. Esse hábito de literatura, realmente, ele pode participar. Ele não é uma terapia, não é um tratamento, mas ele ajuda demais a nos desenvolver internamente para a gente estar sabendo lidar com esses conflitos, né? Pois bem, o hábito de literatura, ele é adquirido num processo. A partir do momento em que a criança está tendo um ventre até a vida adulta, né? Eu costumo dizer que o hábito de literatura começa no lar, se aperfeiçoa na escola, como você bem anda fazendo para nos ajudar, e continua durante a vida afora, né? Então, assim, quanto mais desenvolvido esse hábito mais certo a gente ter um adulto leitor, né? Muito bem. Então, o incentivo à literatura infantil, como eu bem disse, pode começar no ventre, porque nós já sabemos que a criança já interage afetivamente com a mãe, até mesmo com o pai, né, e com os familiares dentro do ventre. E nada melhor do que você já está começando a contar uma historinha, conversar com seu filho. Isso já vai dando a sementinha para esse hábito começar. E então, aí depois que a criança nasce, começa a crescer, eu costumo dizer que é muito interessante você estimular lendo para a criança. Ela não vai saber ler, né, quando é muito pequenininha.
É muito legal você contar história, ensinar história, mas ao mesmo tempo deixa ela manipular os livros, olhar a capa, olhar as ilustrações. Elas adoram, né? Mexer, brincar de quando que estão lendo historinha para os bichinhos, para as bonequinhas. Quando meus filhos eram pequenos, eu gosto de falar isso porque eu sempre levei eles para passear, sabe aonde? Em livrarias. Eu gostava muito disso e eles adoravam. Não era sempre que eu comprava livrinho, que senão, né, já viu, já que eu levava muito. Então eles sentavam lá naquelas cadeirinhas pequenininhas do lado infantil das livrarias e começavam a ler, manipular livros, pegavam os livros, folheavam, pediam às vezes para eu ler historinhas. Eu lia para eles, a gente fez disso um hábito, a gente ia muito nessas livrarias. Várias vezes, então, eu contava historinha para eles e eles foram adquirir o hábito, sabe de quê? De também contar para mim. Às vezes eles nem conseguiam ler, mas já contavam a história. Ou então inventavam histórias. Isso foi fazendo com que eles adquirissem esse hábito. E era um momento muito feliz, muito agradável. Não tinha uma noite que a gente não sentava para fazer isso. E isso ficou na minha memória e espero que tenha ficado para eles também. Hoje em dia, eu acho que até ficou porque eu vejo que meus filhos são grandes leitores. Estão sempre lendo, se deliciando com livros, estão sempre assim curtindo isso. E com isso foram adquirindo também o hábito de escrever. Ortografia também ajudou muito, né? Então eu digo, é muito bom incentivar seus filhos, né? Vocês responsáveis, né? Vocês professores, incentivar a literatura, porque isso fortalece não só o interior, como também a aprendizagem, né? E ajuda a desenvolver o intelecto e também a inteligência emocional. Eu gosto de citar, muitas vezes, as historinhas, os contos de fadas. Segundo a psicanálise, os contos de fadas são coisas que encantam a todos. Quem nunca se encantou por um conto de fadas de princesa, ou de, sei lá, de algum rei Arthur, alguma coisa assim. Se bem que Arthur existiu, né? Mas esses contos, eles têm a ver com o nosso interno, com o nosso interior, com a nossa consciência, com as nossas vivências, né? Com o nosso inconsciente. Então, a partir do momento em que você vai vivenciando, lendo, assistindo filmes sobre contos de fadas, você vai associando com aquilo que é a sua vida. Nenhuma vida é um mundo encantado, cheio de estrelinhas, sem nenhum problema, sem nada. Muitas vezes a gente passa apertos, a gente passa medo, insegurança. E o conto de fada, ele é isso, ele conta a história de alguns personagens que passaram por isso. E isso vai nos dando um repertório de que nada é impossível, de que de alguma forma ou de outra a gente vai conseguir superar essas dificuldades ou até mesmo saber lidar com elas, se elas continuarem em nossas vidas, né? Então, o conto de fada nos dá uma base muito grande para a gente estar adquirindo essas possibilidades de lidar com conflitos. Então, medos, tristezas e outras coisas mais podem ser muito mais, como é que se diz? Muito mais resolvidas ou até mesmo aceitas e até por pessoas que têm esse hábito de ler. Porque elas aprenderam isso não de forma lúdica, aprenderam isso de forma lúdica em seu imaginário. Ou seja, o imaginário que você adquire através da literatura, especialmente a literatura infantil, fortalece a sua mente, fortalece o seu ser para estar lidando com esses conflitos internos, né? Que muitas vezes levam até, às vezes, a alguma doença psicológica. Então, a pessoa que tem hábitos literários tem muito mais instrumentos, muito mais facilidade para lidando com isso. Eu até perguntei para minha filha, agora que ela já tem 14 anos, perguntei, por que leitura é bom? Aí ela falou, mãe, leitura é ótima, além de ensinar a gente a ler, a gente escreve melhor e, mãe, a gente adquire a consciência crítica. Eu falei, gente, ela falou uma coisa muito boa, né? Quer dizer que a pessoa que lê também adquire isso, e isso vai facilitar demais a vida e as escolhas. E também
escapar um pouco das dificuldades da vida. Se você tem uma consciência crítica, você não vai escolher aquilo que não é bom para você, não é? Exato. Então, a minha filha me falou isso, eu falei, não, tem que falar nessa live isso também. Então, acho que eu respondi de uma certa forma o que você perguntou. Se não, pode perguntar outras coisas. E muito apropriadamente. Simone, olha só. Quando você traz o relato da sua filha, né? Você tem toda uma formação, estudou e tudo mais, mas quando você vê isso na prática, com uma das pessoas que talvez você mais ame nessa terra, né? Nós amamos os nossos pais, amamos o nosso esposo, mas os filhos, eu acho que é um tesouro assim, porque é gerado, né? Concebido assim, realmente são bênçãos e herança do Senhor. E aí você carregou aquele bebê, você vê aquele bebê que nasce, você segura ele, e você sabe que a criança pequenininha, quando você viu com certeza sua filha, que hoje já é uma adolescente, que cresceu nesse mundo de literatura com tanto carinho, com tanta atenção, com tantos ensinos, com tantos conselhos, com tanto abraço, um lugar afetuoso, um lugar certamente também silencioso, porque eu acho, né, Simone, que o que eu tenho visto, lido, estudado sobre literatura é que muitas vezes, principalmente hoje, que a gente vive tudo num mundo muito tecnológico, não é que a tecnologia seja ruim, pelo contrário. Se não fosse ela, não estaríamos, por exemplo, usando essa ferramenta de agora, que é esse Instagram, utilizando essa live. Mas se a gente não souber usar corretamente essa ferramenta, esses instrumentos, ele acaba tomando conta de todo o espaço que há por dentro da pessoa. E, por exemplo, a leitura fica muito prejudicada. O que eu tenho observado como professora, mas assim, é de muito próximo mesmo. Todas as crianças que têm a oportunidade de ter um momento de leitura em casa, literacia familiar, né? Aquele momento do silêncio, onde ele tem uma figura, seja a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, alguém ali dentro que o incentiva, que o ensina, que mostra, que é o exemplo que arrasta. E ele olhando, ele começa a ficar curioso. Então, aquela pessoa faz aquela coisa tão naturalmente que a criança começa a imitar e vê que realmente é prazeroso e gostoso estar no meio dos livros. E o que eu tenho observado é que as crianças que têm esse suporte literário, desde a mais tenra idade, que a gente gostaria muito que fosse ainda dentro do lar, da casa, junto com os pais, com a família, né? Que é o lugar inicial onde tudo deveria acontecer. Essas crianças, elas têm um desenvolvimento cognitivo, emocional, social, é, afetuoso, inclusive, tão maior, tão mais bem detalhado, que eu fico assim, meu Deus. E, por exemplo, eu já tive vários alunos, né? Todos os anos a gente pega aquelas crianças que você fica maravilhada, que ama ler, que lê muito bem, porque quem lê muito também enriquece muito o vocabulário, melhora na escrita. Para o professor, isso é fato. Mas, além disso, é o que está por dentro. São crianças muito mais maduras no sentido seguras de suas emoções, crianças mais amorosas, crianças mais atenciosas, né? A questão de ouvir, parar para ouvir, porque a gente vive num mundo que tem muitos estímulos visuais, tecnológicos e muito nesses aparatos, muitas famílias acabam, eu acho que, esquecendo dessa parte do silêncio para o ouvir, para o ler e para refletir, sentir, né, o que está sendo lido, ouvido. Então, a minha pergunta para você, Simone, fica assim: qual a importância, no caso, a necessidade, vamos colocar assim, da escola, que se nem todas as crianças têm dentro da casa a possibilidade de ter uma biblioteca familiar, de ter uma família que é leitora, que propicia esse momento, né? Infelizmente, essa é a realidade
do nosso país. Principalmente as nossas escolas públicas. Os pais trabalham muito, correm para cuidar dos seus filhos, de suas casas, e muitas vezes essa questão literária, ela fica muito delegada somente à escola. Então, a minha pergunta é, levando em consideração esse parâmetro que a gente acabou de refletir nele todo, né? Qual a importância da escola, da biblioteca escolar, engajar, realmente abraçar a questão literária para os nossos estudantes, as nossas crianças? Como é que você vê isso? Realmente é uma grande responsabilidade, mas não deixa de ser até um direito da criança, porque a literatura, a minha filha também disse isso, esqueci de falar, ela abre os seus horizontes, mostra um mundo para você. E a gente não pode deixar que essas crianças não tenham essa oportunidade, não é verdade? Então, a gente tem que estar planejando sempre, constantemente, como está incentivando essas crianças a esse hábito. É muito mais difícil, se em casa eles não têm essa possibilidade. Mas, apesar de que tem muita biblioteca pública, tem muitos lugares, pode ir para a livraria e não comprar nada, que nem eu fiz várias vezes. Isso também faz parte, né? A gente pode estar incentivando os pais a participarem dessa forma. Mas numa escola, é a coisa mais linda ter uma biblioteca. Eu acho que as escolas, todas as escolas deviam incentivar ter esse espacinho. Não precisa ser um espaço grande, e se não tiver um espaço, um cantinho nas salas, né? Com os livrinhos, onde as crianças podem estar manipulando, podem estar olhando as figuras. Não necessariamente ter aquela obrigação de ler aquela cobrança. Porque se a gente partir obrigação e cobrança, muitas vezes elas vão desistir e até dar uma escapadinha e fugir. Então, a gente tem que incentivar que esse hábito seja muito prazeroso, não é verdade? Então, nada como oferecer vários tipos de literatura, vários modos, diferentes tipos, estilos, lembrei da palavra, estilos literários, para a criança estar conhecendo, para a criança estar se identificando com algum. O professor vai ter que ter e desenvolver essa sensibilidade, porque isso vai até facilitar o trabalho dele. Porque se uma criança gosta de alguma coisa que ela está experimentando, ela vai fazer com carinho e com amor. Então, visitar a biblioteca da escola seria uma boa ideia, mas se não tiver um cantinho literário com alguns livrinhos. E para adquirir os livros, precisa de dinheiro? Muitas vezes a gente não tem, na escola pública não tem. Que tal incentivar uma gincana, onde as crianças vão correr atrás para adquirir livros, e os grupos que ganharem, que conseguirem mais livros, podem ser premiados com alguma coisa, né? Vamos estar correndo atrás de maneiras criativas, né? Para poder estar enchendo nas nossas salas com esse tesouro, que são os livros, especialmente os livros de literatura infantil, que são, assim, ao meu ver, aquele amor, né? Porque são escritos com carinho, a gente percebe. Além de todas as ilustrações, levam a gente a viajar bastante, né? Então, proponho, né, essa questão da gincana, proponho essa salinha, a biblioteca, se não tiver os livrinhos em cada sala, vários estilos, vários tipos diferentes de livros também, revistinhas também, a gente não pode desconsiderar, porque as crianças às vezes gostam mais de revistas do que de outra coisa. Então vamos começar a incentivar essas crianças, vamos investir também em projetos de literatura. Não custa nada a escola pensar em algum projeto junto com os professores, junto com você, professora da biblioteca, né? Projetos em que a criança vai poder chamar a nossa escola já fez isso várias vezes, chamou um autor que leu o seu livro, mostrou o seu livro, explicou como ele fez, e para as crianças, e isso incentivou as crianças a estarem fazendo perguntas para o autor e descobrir como é que se faz um livro. Teve uma criança que perguntou, que eu me lembro num desses dias, que todos os autores estavam mortos, ela ficou assustadíssima em ver o autor participar desse projeto. Ela ficou feliz, falou, nossa, eu nunca tinha conhecido isso para mim. Eu pensava que todos estavam mortos, porque ela só ouvia falar dos autores mais antigos. Então, a gente tem que estar se reciclando também, né?
Além de tudo, a gente pode propor uma semana literária, onde as crianças podem escolher o livro que quiserem, podem estar escrevendo, fazendo produções de textos, aquelas que sabem produzir textos sobre o livro que leram, algumas ilustrando, desenhando, aquelas que conseguem cantar, vamos fazer uma melodia para esse livro, outras que querem ensinar, outras que querem dançar. Existem tantos talentos nas nossas escolas, né, que a gente pode estar unindo com a literatura. Para quê? Para trazer a literatura ao coração da criança, ao afeto da criança, para a criança gostar daquilo. Porque se ela gostar, ela vai levar isso para frente e vai ser um adulto leitor. E também eu acho que seria interessante, para as crianças um pouco mais velhas, talvez, fazer debates sobre o livro que leu. Não apenas ficha literária, mas vamos sentar, vamos fazer um debate, vamos discutir sobre o que você achou mais interessante, você entendeu dessa forma, você entendeu de outra. A gente pode fazer, esses debates seriam muito legais. Pode dividir a turma, um a favor de algum personagem, outro contra algum personagem do livro, né? Para dizer as qualidades, os defeitos, e começar um a defender um personagem e outro defender o outro. É só uma forma de estar criando esse laço com o livro. E, além de tudo, enriquece a aula demais, né? Nossa, e muitas vezes a criança tem que ter essa oportunidade de estar falando, porque ela fica muito caladinha, às vezes, em sala de aula, né? Porque tem que prestar atenção, lógico, né? Aprender aquilo que o professor está ensinando. Mas quando esse momento de debate, de poder verbalizar o que sente, acontece, muitas ficam super felizes. Claro que existem aquelas que são mais caladinhas, mas elas podem expressar de outra forma, fazendo um lindo desenho, como eu disse anteriormente. Quer dizer que nós podemos juntar tudo. As disciplinas, a literatura, as habilidades de cada criança. Vamos dar espaço para elas mostrarem o que elas têm. Todo mundo tem tanto talento, não é verdade? Então, é a hora, na escola, principalmente na escola de ensino fundamental 1, né, onde as crianças ainda são menores, elas estão desenvolvendo todos esses hábitos. Que tal a gente desenvolver hábitos bons, positivos, que as deixem felizes? Porque isso, quando a gente valoriza, ajuda também na autoestima e no psicológico, né? Nós temos Então, aqui, ó, só um momentinho, desculpa, Simone, ó. É a tá. Marilúcia Albuquerque, tá aqui dando umas dicas pra gente. Um beijo pra vocês, gente. É a minha Mas, mãe, ela foi professora. ai, que linda! Ela foi professora. Linda! E olha só, as dicas, ela falando que você, ela só reiterando o que você já falou. A questão da criação do cantinho de leitura em sala de aula é extremamente importante, né? Eu acho que a nossa escola vem assim, fazendo muito bonito isso. Nós temos uma biblioteca fantástica, é o espaço que eu falo que é a minha segunda casa, porque a minha casa é essa aqui, mas quando eu vou lá para aquele lugar, eu me sinto, ó, nas nuvens. E é a questão de incentivar as crianças de também se tornarem escritores, que tem muito a ver com o nosso projeto literário, o grandão lá da nossa escola classe 5 do Paranoá, que é o Conhecendo Autores, Formando Leitores. Professora Juliana e professora Bel, estou lembrando aqui que a escola já vem desenvolvendo de trazer os autores. E agora, né, com a minha chegada, a proposta foi aliar a tudo isso a questão da dramaturgia, a questão teatral. Porque o que eu tenho visto ao longo desses anos como professora, e mesmo não estando numa biblioteca, porque essa é a primeira vez que eu estou nessa experiência de bibliotecária, em sala de aula eu sempre promovi muito a literatura. É uma das coisas mais fantásticas que eu vejo acontecer com os meus meninos, com as nossas crianças, essa questão de oportunizar a leitura e depois o menino ler, escrever, mas ele interpretar, ele viajar na história, ele internalizar e falar assim, gente, isso é fantástico, porque os olhos da criança têm que brilhar. O que eu sempre falo é que nós, professores, temos que ser os primeiros sonhadores, grandes sonhadores, né, Simone? Sonhamos
E com esses nossos sonhos gigantescos, que não são pequenos, em sala, ou na biblioteca, ou no pátio da escola, dentro da escola, nós olhamos para as nossas crianças e falamos: voe. O voe é: leia, meu filho, leia muito. Agora que você leu, quero ver você fazendo. E quando a criança percebe que o professor acredita nele, que o professor está dando a oportunidade para ele, é onde a gente vê uma das coisas mais lindas das artes se juntando. Você vê a interdisciplinaridade, né, das matérias ali, que na verdade não era para ser um cunho pedagógico, mas como você mesma disse, Simone, para desenvolver na criança a leitura prazer, a apreciação, mas que nós, como pedagogos, professores, estamos ali tão envolvidos, a gente sai puxando um pouquinho de tudo, né? Porque a didática é isso, a gente usa um pouquinho de tudo para ser o suporte, até por uma questão de tempo e de currículo mesmo, mas quando a criança entende o que é essa literatura, que é esse prazer de sonhar, de ver que ele tem possibilidade, que ele é capaz, você vê coisas fantásticas acontecerem. Criança que aprende a amar livros. Os meninos ficam lá na biblioteca disputando o livro. Ah, esse livro. Porque nós, como adultos, a gente só incentiva. Mas quando a criança percebe que ela é incentivada e que ela realmente vai ter o suporte necessário, ela deslancha. E você vê artistas aparecerem. Você vê os meninos assim maravilhados. E como eu era pequena, um dia quando pequena, eu me via como a verdadeira Narizinho, a menina do nariz arrebitado. Até porque a primeira Narizinha era bem pretinha, moreninha, a Isabela Garcia, se eu não me engano, cabelinho bem crespinho, curtinho, e eu me via naquele personagem e eu achava que eu também era Narizinho. Então, quando eu lia o livro, eu ficava assim maravilhada, eu me via no sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu, logo que estava lendo, eu já estava encenando. Que era uma coisa, se deixasse, eu estava até voando. Inventava, amarrava uma coisa, toda hora eu era um personagem. Então, assim, quando a gente vê a literatura agir no coração e na mente das nossas crianças, dos nossos estudantes, e os olhos deles brilharem, e os pais verem que o menino, mesmo dentro de casa, ele não larga o livro e ele não para de falar naquela história, é porque está dando certo. Deu certo. Literatura é isso. Né? É uma arte que toca as emoções. É uma arte que flui e que encanta. E o menino, claro, se ele lê muito, ele começa a falar muito bem, o vocabulário dele vai ampliando, ele começa a querer escrever, ele começa a querer inventar histórias, ele começa a namorar os livros. E sem nenhuma sombra de dúvidas, quando chega um momento que o pai, a mãe, o avô e a avó falam assim: filho, filha, o que você quer de presente? E o menino fala assim: eu quero um livro. Nossa, para mim isso aí é um must. Quando uma criança fala que quer de presente um livro. Né? Então, Simone, vou para uma outra perguntinha que eu gostaria que você nos auxiliasse, que é sobre a nossa biblioteca virtual. Por causa dessa pandemia, né? A necessidade no início do ano estávamos com os nossos projetos, eu com meu projeto também literário, histórias e viagens, mexendo com o teatro, né? Toda feliz com os meus meninos, com os nossos meninos, aquele monte de criança. Mas de repente veio a pandemia. Uau! Todos nós, professores, direção, Secretaria de Educação, o MEC, o mundo, todo mundo parou em função disso. Mas agora, né, depois de alguns meses, voltamos. E eu tive aquele insight, eu falo que é um insight, eu falo que é uma bênção de Deus sendo soprada. Por que não criar uma biblioteca virtual? Já que não tem como as nossas crianças irem à escola, pegarem os livros, vamos criar esse espaço. Talvez dessa forma a gente possa amenizar.
E eu queria ver de você, Simone, assim, como é que você vê essa questão? Se está funcionando, né? Porque nós sonhamos tão grande, mas, por exemplo, para mim a tecnologia ainda é algo que eu estou aprendendo. Claro que eu tenho o suporte de um sobrinho, que eu fui atrás que me ajuda, João Vitor, tem meu esposo que comprou um tripé para mim e lá, mas é a vontade de se achegar às nossas crianças. E você, Simone? Você acha que tá dando certo? Tá valendo a pena? Como é que você está vendo essa questão da nossa biblioteca virtual? Olha, realmente, assim, a pandemia não é agradável, ninguém nem ficou feliz, mas ela trouxe algumas coisas que nos ajudou até a evoluir. Eu nunca imaginava que eu ia fazer uma live no Instagram, por exemplo, né? Hoje em dia hoje eu tô fazendo com você e tô gostando, na verdade, tô gostando, né? A gente está fazendo reuniões no Google Meet, a gente está a gente está em contato direto com os professores e professoras da nossa escola, com muitos alunos também, né? Com alguns pais também, com a direção. Enfim, as minhas escolas queridas, Escola Classe 5, Escola Classe 4, eu só tenho que agradecer porque eu estou aprendendo demais nessa nova fase, nessa nova era. Não é fácil porque a pandemia nos traz muitas perdas, né? A gente vê muita gente sofrer, muita gente perder seus entes queridos. Mas houve um avanço tecnológico muito grande. A minha filha assiste aulas online todos os dias. No começo foi difícil, mas agora ela está acompanhando muito bem. E não parou de estudar, isso é o mais importante, que ela se mantenha atualizada e aprendendo. Claro que as aulas presenciais são mais produtivas, com certeza, mas as aulas online também estão trazendo novidades e uma nova perspectiva de aprendizado. Bom, essa era digital começou já há algum tempo, a partir, acho que do começo, acho que a partir de 1990 para cá, ela cada vez está no crescer. Nossos filhos já nasceram sabendo mexer em computador, no celular. Muitas vezes a gente precisa do auxílio deles, que nem você falou, que você pede ajuda para o seu sobrinho, não é verdade? Então, assim, eles cresceram nisso. Eles estão até curtem mais isso do que a gente curte. Só que a gente está começando a nos adaptar. Na época dos meus avós, eu lembro muito bem, medo de mexer em videocassete, né? Ai, não vou mexer, não. Antigamente era assim. A gente também teve um certo medo quando comecei a fazer meu trabalho online, participar das reuniões, eu também estava um pouco assustada. Mas, assim, fui aprendendo e agora uma vez um pouquinho mais confiante. Mas, assim, essa biblioteca virtual, ela veio não só por conta da pandemia. Acredito que essa biblioteca virtual, ela veio para ficar. Além de tudo que você está fazendo, de um trabalho maravilhoso, Yara, dando oportunidade a todas as crianças a estar acompanhando a literatura. Você faz vídeos no YouTube maravilhosos de literatura, de livros clássicos e também contos de fada e livros até mais atuais também. Você faz lindas interpretações literárias e o quê? A criança, ela não fica sem acesso à literatura. Então, nesse Classroom que você montou, criar sua biblioteca virtual, e com certeza existem outras, ela abriu esse horizonte para para as pessoas que não têm acesso ao livro, que agora com a pandemia está muito mais difícil, poderem estar procurando não ficar sem ler e ainda continuar com o seu hábito de literatura. É claro que também ele necessita de um costume, porque tudo é uma forma de costume, e a gente vai precisar demais da ajuda dos pais e dos professores, né? Mas acho que a partir do momento que esses pais e esses professores começarem a ver como é rico, como esse instrumento pode trazer muitas possibilidades, a sua biblioteca e outras tantas vão ficar muito mais populares.
inclusive com as camadas mais simples da sociedade, que não tem condições de ficar comprando livro o tempo todo para os seus filhos. Então, a biblioteca virtual, ela veio como uma forma democrática de acesso à literatura. Eu acredito que essa é a principal qualidade, a principal importância da biblioteca virtual, que é a acessibilidade. Ela abre essa oportunidade para muitas pessoas, até para o mundo, né? Então, assim, eu acho muito interessante, acho que essa biblioteca veio para ficar. A gente vai ter nossa salinha lá na escola, né? Toda bonitinha, como você arrumou e tal. Mas, assim, ninguém vai reclamar. Ah, tia, eu não pude ter um livro, eu não pude, eu fiquei sem ler. Não, porque a gente tem nossa salinha ali virtual também, né? Ah, tia, eu queria muito esse livro, eu não tenho, como é que eu faço? Vai pesquisar lá na salinha virtual, que de repente a tia Yara já botou lá e até já leu a historinha para você, né? Então, assim, é um instrumento muito importante que veio para cá e vai nos ajudar bastante, não só em termos de escola, mas também de elo com os alunos, elo pai e aluno e filhos, esse elo que vai nos ajudar em muitas coisas, né? Principalmente nesse hábito e no gostar de estar visitando o imaginário, né? Como eu digo, às vezes você é uma princesa, às vezes você é um jogador de futebol, outras vezes você é um ladrão, outras vezes você é o mal, o monstro, mas esse elo com o imaginário veio para ficar e a biblioteca virtual veio para facilitar. Oxe, Minha mãe está perguntando quem não pode ter acesso à biblioteca virtual. Olha, hoje a nossa biblioteca virtual está aberta a todos os alunos. A tia Yara, ela inseriu todo mundo, né? Todos os professores, todos os alunos, não é isso? Isso. Não é isso, tia Yara? Isso. Então, assim, todos têm essa possibilidade. Agora, quem não é da escola, eu não sei realmente te responder, mas os que são da escola, todos têm esse acesso. Você quer falar um pouquinho mais desse acesso, Tiara, para responder? Olha só, infelizmente, tá dando para me ouvir, Simone? Aham. Infelizmente, ainda não são todas as crianças que têm acesso, né, a esse meio virtual, a tecnologia, ou que têm acesso a um tablet, a um smartphone, um computador, enfim. E hoje, o nosso público lá em nossa escola são aproximadamente 650 crianças, se eu não me engano. É o nosso quantitativo total de crianças. Porque atendemos desde a educação infantil, né, até o 5º ano, que é o ensino fundamental 1. E desse quantitativo de 600 e poucos alunos, 300 alunos já estão na plataforma. Então, mais da metade ainda não tem acesso. E, na verdade, esses que estão lá ditos que teriam acesso, ainda um quantitativo grande, na verdade, não tem acessado. Ou seja, eles foram inscritos, alguém os inscreveu, o papai, a mamãe, o irmão mais velho, alguém da família, mas eles não estão tendo acesso com frequência, né? Então, assim, agora o que eu vejo Simone, que além da biblioteca virtual, mesmo que não tenha acesso a ela, esse que é o fantástico também da literatura. Por quê? O livro, ainda que a gente não tenha acesso a ele, como nós temos aqui, né? Isso aqui é um quando a gente pensa em livro, aqui nós temos um exemplar de um livro lindo. Mas eu sempre gosto de pensar há 200 anos atrás. Antigamente, poucas pessoas sabiam ler ou escrever. Né? Ou seja, as pessoas não tinham acesso à tecnologia, à informação. E também nem tinham acesso ao livro escrito. Isso é interessante. É importante a gente ressaltar. Nos contos clássicos, como Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela, Bela Adormecida, esses eram histórias narradas, contadas oralmente.
E aí que vem um pulo de um gato interessante, até nesse momento de pandemia que estamos passando. Se Deus quiser, vamos terminar de passar por isso aí. Mas a questão é que os contos eram narrados, eram contados. E esses contos, eles perpassaram gerações. Até hoje, eles encantam a todos. Eles com certeza te encantaram, né, Simone? Eles me encantaram, encantaram a sua filha, encantam os nossos alunos, as nossas crianças lá na Escola Classe 5 do Paraná e em todo o DF, em toda cidade de Brasília, todo o Brasil e todo o mundo, porque são histórias que têm valores imutáveis. Acho que isso é uma das coisas mais fantásticas, que a literatura, porque nesse caso estamos tratando da literatura infantil, né? Infanto-juvenil, né? Assim, os clássicos, eles não morrem, eles estão aí e eles vão. Eu acho que enquanto tiver humanidade, tiver alguém sobre essa terra, os grandes clássicos sobre o amor, né? O amor que sempre vence, sobre a esperança, a bondade, a justiça, a equidade, são valores imutáveis. E esses contos falam sobre esses valores. E os valores são algo que todos nós, homens e mulheres, de toda e qualquer geração, nós necessitamos deles, porque eles que nos dão fôlego de vida para a gente ir adiante. É claro que não só eles, a fé, né? A fé em Deus, independente da religião, do que cada pessoa crê, mas nós cremos de um modo geral e temos fé em Deus e cremos nos valores, que são esses valores sobre família, valor sobre o amor, sobre a bondade, a família, o carinho, o respeito. E eu acho interessante que, falando em literatura infantil, a gente também não pode deixar de falar, né, Simone, sobre a questão do ouvir. Às vezes você vê uma pessoa que não teve acesso à escolarização, uma pessoa lá do interior, alguém da nossa família, alguém, né, que você conhece que está bem pertinho de você, que não frequentou os bancos escolares e nem universitários, mas tem tanta inteligência e tanta sabedoria, tanta experiência. E essa pessoa contando as histórias nos enchem assim, nos emocionam, falam o nosso coração de uma forma que muitas vezes uma pessoa que foi muito bem letrada, vamos colocar assim, que teve muito acesso à educação, não conseguiu nos falar. Porque, por mais simples que seja, a pessoa falou com amor, com uma verdade tão grande, que aquilo tocou o ouvinte. E o leitor, ele se torna um apaixonado por aquilo. E os contos clássicos, ele não tinha nenhuma tecnologia como nós temos hoje. O acesso à internet, os livros mesmo. Tudo era oral. As coisas eram ditas o tempo todo. Enquanto se estava no campo de trigo, enquanto se estava numa lavoura, enquanto se estava preparando o alimento, fazendo um bolo, fazendo um pão, a mãe, os filhos ali todos juntos, a mãe estava ensinando. A última historinha, aliás, a penúltima história que eu contei da nossa biblioteca virtual foi Chapeuzinho Vermelho. E eu acho lindo que quando a mamãe fala assim, filha, vá, hoje a sua avó não amanheceu bem. Vai lá visitar sua avó, leva esse bolo, esse pão, né? São várias adaptações que colocam, até doces. Leve esse suco de uva integral lá para sua avó. E olha, não fale com estranhos. O conselho da mamãe é esse. Filha, não fale com estranhos. Na verdade, era para ela não somente não falar com lobo ou com urso, mas era uma forma dela se cuidar. E eu acho interessante que esses conselhos, estamos aqui no ano de 2020, estamos o tempo todo na escola ou dentro do nosso seio familiar falando isso com as nossas crianças, a questão do cuidar, de não falar com pessoas estranhas que você realmente não conheça. Essa questão, né, são valores que os pais estão sempre ali falando. E a literatura infantil, ela tem esse poder. Não é necessário, muitas vezes, até o próprio livro. Talvez muitos pesquisadores, estudiosos, até me dêem um puxão de orelha, mas aí eu vou usar o exemplo de Andersen. Andersen, quando é o maior
eu vejo assim, porque o prêmio de literatura infantil, o maior prêmio é do Hans Christian Andersen, né? De literatura mundial. E Andersen, na época, um menino muito simples, né? Um menino muito caladinho ali, e ele naquela humildade, naqueles campos, naquelas dificuldades financeiras mesmo em que ele vivia, ele ouviu muitas histórias. A sua mãe e o seu pai, as pessoas que estavam com ele ali, encheram o coração daquele menino com tantas histórias que ele fez os mais belos contos que pode. Não falo, eu afirmo os mais belos contos, como o Patinho Feio. Quem é que vai falar de solidão e de tristeza tão profundamente como, por exemplo, a narrativa do Patinho Feio? Que eu, até hoje, ainda leio ou conto essa história, me sinto emocionada. Ele não teve nenhum livro nas mãos, mas ele ouviu. E ouviu no colo de sua mãe. Então, assim, só para falar que talvez muitos falem assim, a gente não tem acesso ao livro, à tecnologia, mas nós temos o acesso à maior arte, que é do falar. E aí a gente desenvolve a arte do ouvir, a arte do sentir, a arte do ver e a arte do imaginar. Né? Então, assim, isso é a literatura. E, enfim, bem, Simone, eu acho que eu não sei nem quanto tempo que nós já estamos aqui de live. Eu acho que o tempo já está se aproximando ao final, né? Ai, meu Deus, eu estou tão feliz, eu estou emocionada. Porque de estar aqui nesse espaço, né, com uma pessoa tão querida, uma pessoa com grande conhecimento como você, que nos representa e nos auxilia o tempo todo dentro da escola. E como você muito bem colocou, né, Simone? Olha nós duas aqui, usando a ferramenta da live para estarmos aqui falando. Então, assim, o homem, nós temos acesso a várias coisas. E não adianta a gente, muitas vezes, só chorar falando que a gente não sabe, que não dá conta. Né? Eu sou a prova disso. Mesmo com minhas dificuldades tecnológicas, olha eu aqui falando com pessoas tão queridas, né? Estando com Simone, tão amável, pessoa tão do meu coração, viu, Simone? Muito obrigada. E assim, eu louvo a Deus e eu quero agradecer essas pessoas, aos meus pais, que foram os meus verdadeiros contadores de histórias. Né? Eu tive meu pai, minha mãe, que cuidaram de mim, contando muitas histórias. E o meu esposo, que me apoia muito nesse projeto da nossa biblioteca virtual, juntamente com o suporte da nossa direção escolar, né? E, enfim, eu acho que é tudo isso. Bem, um beijo, que já estamos finalizando mesmo, Simone. Ó, estamos terminando. Obrigada a todos da Escola Classe 5, da Escola Classe 4, da CRE do Paranoá, das equipes de apoio. Vocês fazem parte, sim, de um lindo trabalho. Nós todos juntos vamos conseguir desenvolver esse carinho e esse hábito de literatura com os nossos alunos e filhos e crianças. Muito obrigada pela participação de todos, meus parentes, meus amigos e colegas de trabalho. Um beijo. Obrigada, Yara. Foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Muito obrigada, Thaís Muriel. Todos que estiveram aqui com a gente. Professor Walter. Deus os abençoe tremendamente. Obrigada, família. Obrigada, Marco, meu filho. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Aqui, tem certeza que deseja encerrar? Encerrar agora. Sim.